Fala Vascaíno, fala Vascaína, um bom dia, um casaca no seu coração. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos no nosso canal para se inscrever. Deixarei na descrição deste vídeo o link do novo canal, do canal alternativo, e também fixado nos comentários. Peço a sua inscrição, pois estamos a fazer a nossa live por lá. Perfeito? Amigos, tem muitas informações para passar para vocês. A gente vai falar aqui sobre a situação do Campeonato Carioca. Hoje o Vasco entra em campo, tem jogo aí na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre a situação de reforços. E no final do vídeo a gente vai falar sobre a situação envolvendo aí os salários aí. Vamos explicar a veracidade dos fatos. Vamos falar também sobre a situação da política do Vasco da Gama, a ação dos Templários, mas vamos falar sem maquiagem e sem sacanagem, diferentemente do que alguns canais de YouTube estão fazendo por aí e também a mídia convencional. Meus amigos, é o seguinte, terminou a 8ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama está a 3 pontos do G4, totalmente possível do Vasco da Gama chegar aí às semifinais. O Fluminense é a primeira equipe aí que está ali no G4, ali na 4ª colocação, com 13 pontos. O Vasco hoje tem 10 pontos. Então, só para informar para vocês, a partida entre Vasco da Gama e Flamengo foi confirmada para o Maracanã e será às 21 horas. Perfeito? Bem, meus amigos, hoje tem jogo do Vasco da Gama, Copa do Brasil, e é o seguinte, o Vasco da Gama ontem finalizou a sua preparação. Essa partida terá transmissão da Rede Globo às 21h30 e é vencer ou vencer a equipe do Tombense. O Vasco treinou exaustivamente penalidades máximas e também finalizações. Lembrando que se a partida acabar empatada, diferentemente do que aconteceu contra a equipe do Caldense, a gente vai ver aí decisões por pênalti, né? O Vasco precisa vencer para colocar a mão aí 1.700.000. A premiação é muito boa dessa fase aí da Copa do Brasil. No treinamento de ontem, Morato e Léo Jabá treinaram entre os titulares e o Gabriel Peck ficou como opção no banco de reservas. A escalação do Vasco da Gama para o jogo de hoje, confirmado aí com Lucão, Léo Matos, Castan e Hernando, Zeca, Andrei, Matias Galarzo e Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano. Esse é o time do Vasco da Gama. Perfeito? Vamos torcer para o Vasco. Deixa aí qual será o seu placar para essa partida. Com relação à situação de reforços, né? Muito se falou aí no nome do Everton Cardoso, um jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama com passagens pelo Flamengo, Grêmio e São Paulo. No entanto, o salário do jogador está fora da realidade aí do Vasco da Gama. Ontem mais 2 nomes foram citados aí na imprensa, que foi o Thiago Orobó, rapaz de 26 anos, né, que interessa o Vasco, atleta do Fortaleza, que foi um pedido aí em particular do Marcelo Cabo. E o Vasco da Gama tenta aí a negociação do Aleph Manga, né? O VP lá do Madureira, o Flávio Horta, até disse que só libera o jogador se a multa rescisória do atleta for pago aí integralmente, né? 2,5 milhões de reais. Um pouco exagerado. Deixa aí a opinião de vocês aí com relação à situação aí de reforços.
Bom, meus amigos, com relação ao pagamento de salários, né? Ontem foi noticiado aí na imprensa que o Vasco da Gama tinha pago os salários e tal. Explicar uma coisa para vocês, tá? Os funcionários que foram demitidos, 186 funcionários, não receberam porra nenhuma, tá? Tem que deixar isso claro aqui para vocês. Ninguém recebeu aí as verbas trabalhistas, as decisões aí de contrato, ninguém recebeu nada, tá? Os jogadores que saíram do Vasco da Gama também não receberam nada. Perfeito? E tem gente se gabando aí que salário foi pago. Nada mais, nada menos do que a obrigação de fazer, uma vez que a folha do Vasco da Gama ficou muito mais barata aí. Então era obrigação. É sede sendo fechada, tantas coisas aí acontecendo. E, por exemplo, vai perguntar para o Vanderlei Luxemburgo se ele recebeu para trás. Então mentem aí para o torcedor do Vasco de forma descarada. Bom, isso é um ponto que eu gostaria de pontuar. Com relação aí à política do Vasco da Gama. Muitas pessoas falando, que acabou o cacete, tá? E fiquem atentos, atenção vascaínos, porque o judiciário bateu o martelo e pediu urgência e obrigatoriedade aí na listagem da Elege Online. E a gente sabe que isso não foi juntado no processo. É questão de tempo para essa liminar que foi concedida pela juíza de plantão, ou melhor, a desembargadora de plantão, no dia 25, cair por terra, queira ou não queira. Os andamentos processuais estão todos aí no site do TJRJ, não foi entregue lista de Elege Online e eu estou muito tranquilo. Com relação à situação de ontem, aí dos embargos de declaração, é uma situação totalmente esperada, que não muda rigorosamente nada. O processo sobe para o STJ e segue normalmente a ação aqui dos Templários. Inclusive ontem a gente fez uma live com o seu Eloy, que ele foi categórico. Levenciano será presidente do Vasco da Gama a qualquer momento. Vão brigar com a justiça. Perfeito? Essa situação que acabou, isso é coisa de golpista, isso é coisa de pessoas que desrespeitam o Estatuto do Vasco da Gama e principalmente a Constituição da República Federativa do Brasil. E a gente vai lutar aqui contra canais sensacionalistas que botam na capa assim, Levenciano perdeu mais uma, e não explica de fato o que está acontecendo. Aqui com a gente vai ser sem maquiagem, sem sacanagem. A favor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nessa situação toda, quem está perdendo é o Vasco da Gama, que perde aí uma oportunidade de ter o projeto Somamos sendo implantado e evidentemente mudando o clube aí de novos ares. Perfeito? Então é acreditar até o fim, não desistir, que vai dar Vasco, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!